nós já aprendemos a fazer desenhos bidimensionais utilizando várias das ferramentas que nós temos disponíveis aqui no OnShape para desenho, a maioria delas, tá? A mais comum, pelo menos. E agora nós vamos ver como produzir peças tridimensionais a partir de desenhos bidimensionais, tá? Como que a gente faz isso? Bom, eu ainda estou aqui no ambiente de sketch, de desenho, tá? Eu posso terminar, clicando aqui com o botão verdinho. Aí aqui eu vejo que aparece na árvore de elementos um sketch. Eu posso renomear esse sketch se eu quiser. Às vezes fica mais fácil para você, para se localizar, porque num projeto complexo vai ter muitas partes, né? Muitos elementos. Então aqui eu vou colocar aqui base 2D como nome desse primeiro sketch. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser, se você quiser mudar. Ok, eu gostaria agora de criar uma peça tridimensional a partir desse desenho. Então vejam, eu posso selecionar uma superfície, ou posso selecionar mais do que uma superfície para fazer uma extrusão. Tá? Eu quero que surja o terceiro eixo aqui, o eixo Z, a partir desse desenho bidimensional. Tá? Em particular, eu vou selecionar somente essa superfície, eu quero que ela seja extrudada. E para isso, nós vamos usar a ferramenta de extrusão. Na ferramenta de extrusão, nós podemos adicionar ou remover material. Ou se é uma extrusão nova, então um novo. E aí nós podemos definir qual que vai ser a altura dessa peça. Tá? Então, a altura dessa peça, sei lá, 50 milímetros. Ok? Tá. Eu vejo aqui numa pré-extrusão que o software faz, que o centro aqui da letra O do texto não foi extrudada, porque eu não selecionei essa superfície. Eu vou selecionar e ela vai aparecer aqui. Tá. Notem que o centro da letra O, ela ficou numa cor um pouco diferente do restante. Está em cinza, o restante está em azul. Isso indica o seguinte, que são peças diferentes. Se o software muda de cor, ele reconheceu que são peças que não estão ligadas. Então, num processo de montagem, se eu arrastar essa peça, essa outra parte central não vai ser arrastada. Tá? Isso significa, mas depois a gente pode colocar vínculos para definir, então, que uma peça está ligada à outra. É importante saber agora, no momento, que cores diferentes indicam partes diferentes. E, de fato, isso está registrado aqui. Ó, ele reconhece que existem duas partes, a parte 1 essa parte maior, a parte 2 a parte menor. Ele já seleciona para nós. Muito bem, então nós temos já um desenho tridimensional, uma peça tridimensional criada a partir de um desenho bidimensional. E agora eu quero explorar outras opções. Eu quero, por exemplo, criar um furo. Para criar um furo, preciso remover material. Como que eu vou fazer isso? Então, sempre parto de alguma superfície. Tá? Eu vou escolher esta superfície aqui para fazer o furo. Tá? Eu quero que esse furo esteja bem no centro dessa superfície para que ele atravesse o hexágono. Lembro que no vídeo anterior, o desenho foi feito de tal forma que o centro do hexágono estivesse no centro da linha que liga esse ponto a essa borda. Tá? Então, nós vamos usar isso para justamente agora criar um furo que vai atravessar essa peça de um lado ao outro. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu seleciono a face onde eu quero fazer o desenho. Tá? Vejo que agora não precisa mais ser o plano superior, direito ou frontal. Posso selecionar uma das faces da peça. Então, eu selecionei essa face e agora eu clico no botão de Sketch. Tá? Então, vou colocar aqui no plano frontal para ser mais fácil de desenhar. E nós vamos fazer o desenho aqui nessa peça. Bom, inicialmente, como eu quero fazer um furo bem aqui no centro, eu vou utilizar umas linhas de construção, duas linhas de construção. Vou pegar linha de construção, vou passar o cursor do mouse, ficou um quadradinho, estou no centro, e vou até o outro centro. Então, nós temos uma linha de construção. Aqui eu poderia colocar mais uma linha de construção, não é necessário, a partir desse centro até esse. Imagine que agora eu queira fazer um furo para fazer algo diferente, então vamos usar uma elipse. Um furo elíptico cujo centro está na intersecção dessas duas linhas de construção. Então, clico sobre esse ponto, vou desenhar a elipse. Olha,
Se eu mover o mouse dessa forma, ele vai colocar a restrição de horizontal. Então é isso que eu vou deixar. Mas eu poderia deixar inclinado. Ou vamos colocar inclinado e a gente vê como que a gente faz para definir completamente essa geometria. Tá, então, defini um dos lados da elipse, vou definir o outro lado. E, então, vamos lá, colocar as dimensões. Uma vai ser 25, a outra eu vou colocar 10. Tá? Então, nós temos o lado maior e o lado menor da elipse. Só que ela ainda está em azul, porque a orientação da elipse não foi definida. Então, como que eu vou definir? Vou usar uma nova linha de construção, fazer um zoom. Essa linha de construção vai ligar o centro até a borda da elipse. Então, vamos tirar essa dimensão daqui para não atrapalhar, essa daqui para não atrapalhar. E veja que agora eu tenho uma linha que eu vou utilizar para medir um ângulo. Como? Utilizando a ferramenta de dimensão. Tá? Então, eu vou fazer assim. Ó. Se eu clicar só nessa linha, ele vai tentar me dizer qual é o comprimento dessa linha, mas não é isso que eu quero. Então, eu vou clicar nessa outra linha e aí ele vai me dizer o ângulo. Então, vou supor que o ângulo aqui é de 20 graus. Então, consegui definir uma elipse, lado maior, lado menor, e o ângulo dessa elipse com relação a essa linha que está na horizontal. Muito bem. Tá? Então, terminei o desenho, vou clicar aqui no Vzinho, e agora eu vou selecionar essa superfície, que está relacionada ao Sketch 1, e eu quero criar um furo. Como eu faço para criar esse furo? Então, venho aqui na ferramenta de extrusão, veja que ele, por padrão, ele vai tentar adicionar material, mas eu quero fazer justamente o contrário, quero remover. Ao remover o material, eu tenho várias opções. Tá? Eu posso fazer uma remoção cega, que eu digo quantos milímetros eu quero remover, por exemplo, 20 milímetros. Você pode utilizar essa setinha para remover mais ou menos material. Tá? A direção pode ser invertida. Nesse caso, não faz sentido inverter, até ele marca em vermelho, dizendo que há algo errado. Você pode começar com offset, ou seja, com um certo deslocamento, não a partir da superfície, mas a partir de um certo ponto da superfície. Pode ser uma remoção simétrica, pode ser um esboço, você pode fazer uma mesclagem, tá? E aí, dependendo da situação, você utiliza uma coisa ou outra. Aqui, por exemplo, eu não sei quanto exatamente que eu tenho que remover, tenho que remover através de toda a peça. Então, existem outras opções de remoção. Eu posso remover até o próximo. Aí deu erro, porque ele não identificou qual que é o próximo. Próxima face. Eu posso remover até uma certa face. Aí eu posso dizer qual face. Por exemplo, se eu quisesse remover só até essa face, ele removeria só até aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu poderia remover até um vértice, até uma parte ou através de tudo. Eu quero remover através de tudo. Então ele vai fazer um furo de um lado até outro da peça. É justamente isso que eu quero. Então veja que agora nós já estamos construindo geometrias relativamente complexas. Tá? E a construção de uma peça como essa não seria simples, exceto se você usar uma impressora 3D. Tá? Se você fosse fazer manualmente, seria extremamente trabalhoso, mas com uma máquina controlada por computador, então esse processo de construção se torna muito, muito mais fácil. Muito bem, então aprendemos a criar peças por adição de material, a realizar remoção de material, e agora vou ensinar a usar uma outra ferramenta. Vocês se lembram que quando nós criamos esse primeiro esboço, nós colocamos um ponto aqui, esse ponto. Deixa eu tentar selecionar ele. Esse ponto. Eu posso, agora com esse ponto, criar um furo. Deixa eu ver como eu vou fazer isso. Olha, esse esboço, depois que eu fiz uma extrusão, ele fica oculto. Mas se eu clicar aqui nesse botão que tem um olho, posso fazer ele aparecer. Tá? Então, imagine que agora eu queira criar um furo justamente nesse ponto que eu coloquei. Tá? Eu poderia usar algum outro ponto de referência. Então, selecionei o ponto onde eu quero criar um furo, e agora eu venho aqui na ferramenta de furo. Quando eu abro essa ferramenta, ele já indica alguns furos padrão. Tá? Então, tem um furo simples,
comprimento que eu vou definir, tá? Essa é a profundidade, e com o diâmetro que eu definir, então 4 milímetros. Eu posso utilizar algum padrão, por exemplo, tem o ANSI, o ISO, o DIN, assim por diante. Tá? Então, no padrão, se não me engano, é o ISO, que é o que nós usamos em milímetros, eu posso definir o tamanho do furo. Então, M1 é um parafuso, é um furo para parafuso de 1 milímetro, M2 de 2 milímetros e assim por diante. Faz de conta que eu quero criar um furo aqui para um parafuso de 4 milímetros de diâmetro. Tá? Eu quero que o ajuste seja normal e eu quero ainda que o parafuso que eu vou colocar aqui ele tenha uma cabeça chanfrada. Então eu posso colocar essa opção, não é essa, é essa aqui, que ele vai criar uma espécie de um chanfro para que a cabeça do parafuso entre nesse ponto. Então aqui fizemos um furo com uma certa profundidade e um certo diâmetro. Então já utilizamos ferramenta de extrusão, tanto para adicionar como para remover material. Já vimos como fazer um furo. Agora eu vou ensinar como que nós podemos fazer arredondamentos ou chanfros. Tá? Então vamos lá, vamos começar com um arredondamento. Imagine que eu gostaria que esse canto e esse ficassem arredondados. Vamos ocultar o primeiro sketch, está atrapalhando. Então vou clicar aqui no arredondamento. E aqui eu posso definir o arredondamento que eu quiser. Então 2 milímetros pode ser, vou colocar, sei lá, 5 milímetros. Aqui já ficou exagerado. 3 milímetros. Então aqui fizemos um arredondamento nesse canto. Vocês vão ver que na impressão 3D, a primeira camada, a camada de baixo aqui, às vezes ela fica um pouquinho mais grossa porque o material ele é comprimido contra a mesa da impressora 3D. Então uma estratégia interessante é colocar a parte que vai ficar sobre a mesa, ter um arredondamento. Tá? Então normalmente eu faço isso. Eu seleciono toda a superfície e coloco um arredondamento dela nas quinas dessa superfície, normalmente de 0,5 milímetros já é suficiente. Tá? Então veja aqui, todas as quinas ficaram com arredondamento de 0,5 milímetros. Agora vamos aprender a fazer um chanfro. Tá? O que é isso? Então é como se fosse um corte na quina. Vou pegar esse lado, que eu quero fazer um chanfro, e vou clicar aqui na ferramenta de chanfro. Ok, então criei um chanfro e aqui eu defino duas distâncias. Então posso colocar o comprimento de um lado menor do que do outro lado, posso colocar dois lados iguais. Tá? Então existem várias opções. Então posso definir dois lados iguais, definir os dois lados, ou então definir uma distância e um ângulo. Tá? Então preciso dessas informações para definir completamente o chanfro. Às vezes é mais conveniente utilizar chanfro, às vezes é mais conveniente usar arredondamento, depende da situação que você tem. Muito bem. Mais alguma ferramenta? Vamos ver se a gente consegue... acho que por enquanto essas ferramentas estão adequadas. Então, nos próximos vídeos vou falar de mais ferramentas de construção tridimensional.